Bom dia, senhor presidente, Adhemar Ornel, senhor vereador e a todos que nos assistem às residências e em especial no nosso plenário. Hoje, felizmente, casa cheia. Eu queria dizer aos senhores e senhoras que nos assistem que ainda há esperança. Eu, há pouco tempo, esqueci no balcão de uma padaria, em frente ao La Salle, na 15, com o senador Mendonça, uma carteira. Passaram algumas horas, eu voltei à tardinha, isso foi pela manhã, no mesmo local, e encontrei a mesma carteira lá, o proprietário me devolveu, e tinha R$200 na carteira, e foi devolvido. A coisa de 15 dias eu fui na praia, no quiosque, próximo ao quiosque da praia, o novo quiosque de informações da Prefeitura Municipal, e no levantar acampamento, conforme a mudança climática, eu perdi meus óculos. Percebi quando cheguei em casa. Perdi meus óculos. Volto, não volto. Chovia. Passado 15 dias, voltei lá na sexta-feira, me veio a ideia de visitar o quiosque municipal. Visitei o quiosque e lá encontrava-se objetos perdidos. E lá estavam meus óculos. Em Piratini, a nossa República dos Pampas, a capital da República dos Pampas, eu quero cumprimentar aqui o delegado de polícia, Rafael Bodbecker, que trouxe à luz a verdadeira versão de um crime odioso ocorrido naquela comunidade. Um PM assassinou 2 agricultores e criou uma versão fictícia, cinematográfica, em relação à morte daqueles 2 irmãos. E a comunidade se revoltou, saiu às ruas, pediu justiça, pediu providências, e graças à seriedade, à clarividência do delegado Rafael Bodbecker, trouxe à luz, então, os verdadeiros culpados. Não houve roubo nenhum, abjeto nenhum, houve sim a moda antiga, uma cilada. 2 irmãos, um brigadiano, mataram 2 agricultores de forma covarde, sem chance de defesa, com diversos tiros. Em momento algum houve revide. Por isso que eu digo que ainda há esperanças. Há esperanças quando nós vimos a sociedade toda, nesse último dia 13, e até um número que tem uma relação muito forte com o Partido dos Trabalhadores, que a população sai às ruas, milhões de trabalhadores, para buscar justiça, buscar uma política, uma vida melhor para todos. Então, eu digo sempre que há esperanças. E eu quero cumprimentar o vereador Adhemar Ornel, presidente dessa casa, vereador Ornel, pela homenagem ao Dia das Mulheres, no dia 8, na sexta-feira, uma homenagem justa, e eu aqui quero justificar por que minha foto e a minha mãe não saímos na fotografia, porque nós éramos pobres, muito pobres na época, e a fotografia não era assim tão fácil de se conseguir. E como eu perdi a mãe num acidente, muito cedo, eu era menino, pequeno, de colo ainda, eu não tive a oportunidade de ter uma foto ao lado da minha mãe, mas é só uma justificativa por que não saiu a minha foto. Mas eu quero dizer que tive o prazer de rever a Circe Maria, mãe do nosso querido Marcos Cunha. Eu fiz questão de cumprimentá-la, Marcos Cunha, porque eu tenho uma admiração muito grande pela família do Cunha, pai, mãe, irmãos, tios, primos, uma relação muito próxima. Nós trabalhamos para a família deles muitos anos, fomos bem tratados, sempre com educação, com respeito. E eu procurei a Circe Maria para cumprimentá-la e dizer a ela que se nós tivéssemos alguma diferença de ideias aqui na tribuna, no plenário, com certeza seria de ideias, de formas de atuação, mas nunca em relação pessoal. E ela me encorajou muito, Marcos. Eu agradeço muito tu oportunizar, trazer a tua mãe aqui nesta casa para ser homenageada e nos transmitir confiança. Em vista dessa confiança toda, desse estímulo que eu recebi da mãe do Marcos Cunha, eu havia tomado a liberdade, naquele dia na tribuna, de dizer que havia uma inquirição a funcionário do SANEP e que eu entendia como uma dificuldade a mais, porque eles não poderiam produzir provas contra si,
embora fosse um depoimento sigiloso, toda a documentação vai ao Ministério Público, por sua vez faz uma avaliação. E eu tinha medo que esses funcionários produzissem provas contra si e fossem processados por coautoria. Inclusive, chamei a atenção do pessoal da CIPA, que deveriam ser ouvidos, o próprio sindicato, aleguei naquele momento, e uma situação diferenciada também, alegada pelos colegas aqui em plenário, não por mim, mas que eu faço minha voz também, é que as decisões não foram tomadas pelo plenário, foram tomadas por uma minoria. Assim como foi criada a CPI, é um instrumento das minorias, e nesta casa foi. Temos 21 vereadores, somente 7 assinaram essa CPI. Eu poderia ter assinado, em momento algum eu fui convidado para participar, em momento algum. Embora eu fosse membro titular da comissão, sou membro titular da comissão, eu entendia também que deveria passar pelo plenário as decisões, não passou. Outra situação que foi criada é que em momento algum houve quórum qualificado, em momento algum. Mas eu estou aqui falando, e aqui eu saúdo aqui a chegada do Celso Guimarães, e também do meu querido Jacó, um grande centro médio lá do Atenas, do Areal, que nos visita muito especial nesse dia de hoje. E eu, para colaborar, eu sugiro que as tomadas futuras sejam corroboradas pelo plenário, para que não haja nenhum tipo de problema. E mais, nós podemos, assim, para ganhar tempo, existe um inquérito, como é que eu vou dizer, uma sindicância apurada pelo SANEP, que já foram ouvidos possivelmente mais funcionários do que aqueles que vieram a esta casa. Então, eu entendo que é salutar que nós possamos nos comunicar por escrito, oficial, SANEP, a sindicância, os membros da sindicância, para que nos envie as oitivas, para poupar esses funcionários de virem aqui, porque foi, de certa forma, com certeza vou lhe dar uma parte. Eu penso que nós colocamos eles numa sinuca de bico. Já declararam lá, declaram aqui, emocionalmente nos choca, nos dói. Eles choraram aqui. Eu tentei por 2 vezes participar, mas a forma que eu participei não foi bem recebida. E como membro dessa CPI, eu tenho a minha prerrogativa, mas com certeza, de forma justa e harmônica, presidente vereador Ornel, eu concedo uma parte ao vereador e presidente da comissão da CPI, Marcos Cunha, que com certeza enriquece o nosso debate. Não, vereador Gaúcho, primeiro informar, aliás, já foi informado que tem a sua assinatura, que quarta-feira, amanhã, nós teremos às 11 horas reunião da CPI aqui no plenarinho, às 11 horas, então, todos os vereadores foram convocados, inclusive o senhor. Todos assinaram a convocação para amanhã às 11 horas. Exatamente um dos temas da manhã vai ser as novas convocações que nós queremos fazer, e aí o senhor vai ter a oportunidade de se manifestar. A respeito da sua manifestação na tribuna e da sua participação naquela oitiva das testemunhas, eu já havia advertido o senhor naquela oportunidade, vou adverti-lo aqui também, se o senhor continuar intimidando as testemunhas da CPI, eu vou denunciá-la para o Ministério Público, porque o senhor está prestando um desserviço à investigação que essa casa quer fazer. Se o senhor continuar intimidando as testemunhas, eu vou denunciá-lo ao Ministério Público. Tinha feito isso lá no ambiente da CPI, mas como o senhor trouxe o tema aqui no plenário, eu estou dizendo isso publicamente, porque é um crime o que o senhor está cometendo. Obrigado, interferindo vereador. No processo. Obrigado, vereador. Com certeza, Sua Excelência enriquece e, na verdade, Sua Excelência transforma uma advertência em ameaça. São palavras suas, mas eu admiro. Com certeza, eu havia feito uma advertência e continuo fazendo essa advertência. E não tenho medo. Me parece que a ditadura voltou. A ditadura continua aí, rondando as nossas cabecinhas. Na verdade, nós temos a liberdade, temos a prerrogativa, temos a inviolabilidade. Não temos imunidade, mas temos a inviolabilidade. Isso, os parlamentares têm essa prerrogativa. Por isso a faço. E a faço em defesa das minorias de fato, que naquele dia houveram minorias, e como eu disse, não havia quórum qualificado. E não sou eu que falo isso. Quem falou isso foi o presidente da Comissão de Justiça desta casa, Marcos Ferreira, falou em alto bom som, está gravado,
que era ilegal aquela oitiva, porque não havia o referendo do plenário. Então, faço minhas palavras do Marcos Ferreira, pela sua experiência em conduzir 2 CPIs nesta casa. Então, como eu disse há pouco, a ditadura continua. As minorias não têm oportunidade. Quando as têm, são contestadas de forma violenta, agressiva, como foi neste momento. E as gravações estão aí para provar. Eu não fiz, em momento algum, ameaça, fiz defesa. As pessoas choravam ao dar depoimentos. Felizmente, eu não presenciei. Eu me retirei em 2 momentos dessas oitivas. E uma delas se contradiz frontalmente, produzindo para si provas que futuramente lhe dará dores de cabeça. Senhor presidente, eu quero concluir então a minha fala, me referir a Wellington Breve. Alguém conhece algum ministro com o nome de Wellington Breve? Ninguém conhece. Ele não chegou a empossar como ministro, o ministro Wellington César Lima e Silva, para provar que nós estamos sem comando. Sem comando, esse país está uma verdadeira bagunça. O ex-presidente Lula busca hoje refúgio no ministério da Dilma para se proteger. Aí sim, para ter a imunidade, eu havia falado aqui inviolabilidade, e ele quer, além da inviolabilidade, ele também quer a imunidade parlamentar. Obrigado, atenção dos senhores, e até a próxima oportunidade.